Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Recebe aí o alimento de Deus para a tua vida, direto da fonte. Receba aí agora essa porção que vai ser servida para você. A porção do alimento de Deus para a tua vida, direto da fonte. A palavra dele, que é a doutrina, que é a instrução, a exposição da palavra de Deus, para te edificar, alimentando na tua vida de conhecimento de Deus, para o teu fortalecimento, para você se manter vivo na vida com Deus, se alimentando dele toda hora, todo dia, o dia todo, com a palavra guardada no teu coração, para viver uma vida de santidade, não pecando contra Deus. E você só pode viver esta vida de santidade, não pecando contra Deus, esta vida consagrada na comunhão com Deus, para viver para Deus pela palavra. Amém? Você não pode viver uma vida com Deus dentro de rituais, cerimoniais, sacrifício religioso. Não é esse o princípio para a vida com Deus. O princípio para a vida com Deus é o conhecimento da palavra, guardando ela no meu coração para andar por aquilo que ela me orienta, no entendimento da palavra. É aí que eu mantenho a minha vida com Deus, estou firme e firmado nele, como homem prudente que edifica sua casa na rocha. É isso que Jesus sempre ensinou para os seus discípulos. Jesus nunca orientou ninguém a viver uma vida de sacrifício religioso, de devoção religiosa, cumprir obrigação religiosa em canto nenhum. Jesus nunca orientou isso a ninguém. Jesus nunca determinou a vida de ninguém com ele através de sacrifícios e obrigações em templo. No templo dos judeus. E nem em canto nenhum. Quanto mais hoje, né? O povo cria aí os lugares e estabelece. Ali é o lugar da vida com Deus. Ali é o lugar para buscar a Deus. Jesus nunca conduziu ninguém para esse princípio. Então, hoje as pessoas entendem que para ter uma vida com Deus é preciso aderir a uma religião, é preciso estar praticando e vivendo sacrifícios e obrigações e ordenanças religiosas, é preciso participar dos cerimoniais, dos rituais, para tudo de Deus acontecer na vida da pessoa. E hoje as pessoas também são ensinadas a estar em determinados locais, lugares, onde são ensinadas que esses lugares são o ponto central da vida de fé com Deus. Onde as pessoas são ensinadas a viver o misticismo através de ambientes, de culto, de objetos e de movimentos. As pessoas estão vivendo misticismo, mistificam tudo, mistificam cultos, mistificam lugar, mistificam objetos, mistificam, né, as reuniões, os cerimoniais. É um paganismo. Por que as pessoas vivem isso? Porque falta ali o conhecimento da verdade, por onde serão libertas. Eu estava conversando com um amigo religioso e ele tentando me convencer que a prática religiosa dele é a verdade. Porque Deus só vai aprovar você, ele ensinando isso, querendo me passar essa mentira. Eu conhecendo a verdade, você acha que eu vou me levar por esse engano? Você acha que eu vou comunicar, compactuar e ser conivente? Eu vou aborrecer. Por quê? Porque eu vou levar à luz. Eu vou ouvir ele falar e depois eu vou levar à luz, vou esclarecê-lo, para que ele conheça a verdade e saia da mentira. Então esse amigo religioso, ele tentou me persuadir, não, porque tem que estar numa igreja. Ninguém pode servir a Deus fora da igreja. Não, tem que ter um líder religioso, tem que ter um pastor. Ninguém pode servir a Deus fora
se não estiver debaixo de uma autoridade espiritual. E ele, né? Não, porque olhe, porque o crente, ele tem que ter uma igreja. Ele não pode servir a Deus se não estiver na igreja. Como é que ele vai ter comunhão com os irmãos se não estiver na igreja? Aí eu vou refutar essa pessoa. Eu vou esclarecer essa pessoa diante de tudo aquilo que ela foi ensinada, a mentira, e ela prega essa mentira e vive nessa mentira. E eu cheguei para ela e disse, bem, você está me dizendo que tem que ter uma igreja para poder estar servindo a Deus, para poder estar vivendo com Deus, né? Tem que estar sob uma autoridade, uma liderança religiosa, que é a autoridade espiritual. Você está dizendo que não pode, né? O cristão não pode ser crente sem ter uma igreja, sem estar numa igreja. Bem, por onde você está trazendo esse princípio? Por onde qual é a fonte, qual é o conceito que você está usando para pregar isso? Quem te ensinou isso? E eu comecei a explicar a ele. Digo, olha, se você aprender com Cristo, você vai conhecer a verdade. E eu convidei ele para analisar o que Cristo ensinou, para ver se isso que ele me trouxe como verdade de Deus está dentro da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é toda a instrução que Cristo trouxe, deu e mandou os apóstolos pregar. Então, eu pedi a ele para a gente analisar, lendo os 4 evangelhos, lendo as cartas apostólicas, para ver aonde Cristo ou os apóstolos ensinaram isso. Que para servir a Deus tem que estar numa igreja, tem que ter uma igreja para adorar, para buscar, porque não pode ser de Deus sem ter uma igreja, tem que estar sob a autoridade de uma liderança espiritual. A autoridade espiritual, pergunta a ele, vamos examinar. E eu comecei a dizer, porque eu já conheço a verdade. Eu disse a ele, olha, amigo, o amigo religioso, querendo me persuadir que essa mentira que ele foi ensinado é a verdade. Que você não pode viver uma vida com Deus se não tiver uma igreja. Se não tiver dentro da comunhão dos irmãos na igreja. Eu disse, ó amigo, aonde Jesus ensinou isso? Me mostre aí, por favor. Tudo tem que ter um princípio. E as verdades de Deus, ela tem que ser principiada na palavra. Escuta uma coisa. Na palavra, a partir de Cristo. Se você for pegar lá no Velho Testamento, você vai dizer, não, tem que ter o templo. Não, tem que fazer os rituais. Tem que dar o dízimo. Tem que buscar o sacerdote. Isso era na lei, no Velho Testamento. Mas nós, cristãos, temos que ser doutrinados com a doutrina de Cristo. A partir do novo pacto, da nova aliança. A partir daquilo que Cristo estabeleceu como doutrina, como ensino e instrução para o povo que quer seguir a Ele para a vida com Deus. Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhum templo buscar a Deus. Não pegue nenhum texto aí para dizer que Jesus era para o templo, ia para o templo, era membro do templo, vivia no templo, buscando a Deus no templo. Não pegue que você não vai achar. Você vai criar uma interpretação totalmente errônea. Você vai criar heresia. Então hoje o povo está sendo formado dentro de muita mentira, vivendo e praticando e sendo devoto a essa mentira, onde consagram sua vida, entregam e colocam a sua vida na dependência de Deus, vivendo nessas mentiras, dentro da mentira. Porque, olha, hoje o povo nas igrejas estão aprendendo a dar dízimo como obrigação, como regra, para Deus abençoar, porque senão o devorador vai destruir tua finança. Hoje o povo dentro das igrejas é ensinado a viver rituais como meio e mérito de bênção de Deus. Pacto, voto, campanha, não tem que usar o véu, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado. O povo é ensinado nisso. E olha o absurdo do ensino para desfazer do mérito do sacrifício de Cristo. Tem pastor que prega que se você não for batizado, não é salvo. Estão pregando isso sim, rapaz. Essa doutrina de batismo na água de igreja por homem é uma doutrina herética, de perdição, que está tirando muitos do alvo do entendimento, do ponto da salvação. As pessoas estão acreditando, não tem que se batizar, porque senão não tem um novo nascimento, não entra no reino de Deus, não recebe o Espírito Santo e nem tampouco é salvo. Tem que se batizar.
O homem é que tem a autoridade para que isso aconteça na vida de quem ele batiza. Ó. Aonde Jesus deu isso para o homem? Aonde Jesus ordenou isso? Aonde Jesus mandou alguém fazer isso? Então eles estão formando as pessoas na mentira, nas mentiras, porque são muitas, aonde colocam fardos pesados de rituais, de cerimoniais, de obrigações, de metas, de devoções, para o povo viver, tudo centralizado dentro do ambiente que eles mistificam como se fosse casa de Deus, templo de Deus, onde Deus está ali para operar na vida deles. É dentro desse ambiente que eles criaram, chamado igreja. Aonde a mentira está sendo propagada dentro desses ambientes pelos homens que não são ministros de Cristo. São falsos profetas, inimigos do Evangelho de Cristo, levando o povo a acreditar que tem que participar, guardar e se dedicar ao sacrifício religioso, à formalidade religiosa, à vida religiosa, com todos as suas ordenanças. O povo hoje não é dependente de Cristo para uma vida com Deus. O povo hoje é dependente de igrejas para a vida com Deus. Se não for para a igreja, está desviado. Se não for para a igreja, não adora a Deus. Se não estiver na igreja, não é de Deus. O povo hoje está colocando a sua vida sendo devoto e praticante, consagrando suas vidas, não é a Deus pela palavra. É as igrejas pelas obras e os trabalhos religiosos. Gente, pense nisso. Observe quanto erro. Eu vou deixar isso aqui para a Mônica. Ah, tudo bem. Bom, obrigada. Nada. Pense nisso, meus amados irmãos. Observem quantos erros o povo está vivendo e sendo instruído e formado dentro das muitas igrejas, pelos muitos pastores que se dizem ungidos, homens de Deus, não é? Cheio da unção. Os pregadores nos púlpitos de igreja, levando para o povo heresia de perdição, tirando o povo do evangelho anátema, levando o povo para o evangelho anátema, tirando o povo da graça, do caminho da salvação. As igrejas cheias de falso profeta, pregando para o povo mentira, distraindo o povo com as visões, profecias e revelações, tirando o povo da palavra, distraindo o povo da palavra, levando o povo a desprezar a palavra. Com esses movimentos que o povo é motivado a estar congregando, não para buscar o conhecimento de Deus, não para buscar o ensino e a instrução. O povo é motivado a estar dentro desses ambientes de igreja, a congregar, viver a solenidade, se reunirem. Não é para uma vida de edificação em Deus, é para uma vida de atrações, entretenimento e religiosos, onde se embriagam com os movimentos, onde são levados pelos ventos de doutrinas, onde o povo está se desviando, seguindo doutrina de demônios, espíritos enganadores, usando homens nos púlpitos de igreja. O povo hoje preso dentro de tarefa, de atividade, de muita atividade dentro de igreja. É culto disso, é culto daquilo, é congresso, é culto de jovem, é aniversário, é homenagem para pastor, é casamento não sei de quem, é festa do conjunto, festa do coral, é festa do círculo de oração, festa de departamento, festa das mulheres, festa do dia das mães, festa do dia dos pais. As igrejas hoje não têm mais o alimento para levar o homem a Deus, uma vida saudável para o homem viver com Deus. As igrejas hoje tornaram-se ambientes de entretenimento, de atrações religiosas. O povo perdido, irmão, sendo ensinado, instruído numa vida não com entendimento para Deus, não estão sendo formados discípulos de Cristo. Estão sendo formados discípulos das religiões, onde são alienados, onde são robotizados, onde são cauterizados a mente, onde se tornam dependentes
de uma vida de igreja, de trabalho, de sacrifício, de obrigação, de cumprir meta, de presença de igreja. É culto de manhã, culto de tarde, culto de noite e de madrugada. É culto de consagração, é vigília, é culto do poder, é culto da libertação, é culto de quebra de maldição, é culto da prosperidade, é culto de profeta, é encontro de vasos, é culto da campanha da marcha, é culto da chave de Davi, é culto da porta, é tanto culto, gente. É tanta atividade religiosa, tanto sacrifício religioso, e o povo vivendo uma vida achando que estão adorando a Deus em vão. O povo tudo sem formação de Cristo, sem o conhecimento de Cristo, sem o entendimento da verdade, não tem conhecimento nenhum das coisas de Deus. O povo hoje não sabe nem o que é o Evangelho. Não, eu sou evangélico, não sabe o que é o Evangelho. O povo não sabe qual a importância do sacrifício de Cristo por nós. O povo diz que crê em Jesus, mas não tem conhecimento da importância, do objetivo, do valor do sacrifício de Cristo. Dizer, não, Jesus morreu para nos salvar, todo mundo diz. Mas você não tem o conhecimento do sacrifício de Cristo, a importância para a sua vida. O sacrifício de Cristo é para te conceder perdão, justificação, reconciliação. O sacrifício de Cristo é para te conceder salvação, é para te tornar perfeito diante de Deus, por onde Deus vai te receber. O sacrifício de Cristo é o único meio por onde você pode ser aceito por Deus. Se o povo tivesse esse entendimento, se o povo aprendesse sobre esses assuntos, essas verdades, a importância do sacrifício de Cristo, o povo não estava dentro de igreja preso em sacrifício de marcha, de campanha, de vitória, de prosperidade. Se o povo conhecesse a importância e o valor do sacrifício de Cristo, o povo não estava buscando vida com Deus dentro de igreja. O povo não estava indo adorar a Deus dentro de igreja. O povo ia adorar a Deus em Cristo, no viver dele, sendo grato a Deus pelo que Cristo fez. Aliás, pelo que Deus operou por nós através de Cristo. Esse é o meu maior ato de gratidão a Deus. Eu louvo a Deus toda hora, todo dia, todo momento. O lugar onde Deus quer ser adorado não é dentro de uma reunião, de uma solenidade, de um ambiente vivendo a formalidade religiosa. O lugar onde Deus quer ser adorado é na sua vida, no seu viver, o dia todo dia. Você viver grato a Deus, feliz, alegre, contente, convicto, firme e firmado nesta obra da salvação que Deus operou por nós, através de Cristo, aleluias. O povo perdido, irmãos, e aí vive dentro de igreja buscando praticar isso, viver aquilo, cumprir ritual, cerimonial, como um meio de graça, como um meio de viver para Deus, como um meio de ser de Deus, como um meio de estar em Deus. O povo dentro das igrejas sendo ensinado, não, tem que ir para a igreja adorar, porque a igreja é a casa de Deus. Porque a igreja é o lugar de você encontrar Deus. Você não pode ser crente sem igreja. É o lugar de comunhão com os irmãos, não. Aqueles que estão ali dentro daquelas reuniões, só Deus contempla o coração deles. É um indiferente com o outro, vivendo a hipocrisia. É um querendo passar por cima do outro para ter cargo dentro dessas igrejas. É um se desfazendo do outro. É um julgando o outro porque é mais crente do que o outro é menos crente. Dentro dessas congregações, dentro dessas igrejas, dentro desses locais onde o povo se reúne, é um local onde o povo está se perdendo de Deus, não buscando o poder e graça de Deus. O lugar de buscar a Deus, o lugar de se encher de Deus, o lugar de estar na comunhão com Deus não é a igreja, é na palavra. A minha comunhão com você que está em Cristo não depende de igreja. A minha comunhão com você que está em Cristo depende da minha fé, depende do meu entendimento, depende da minha posição aonde eu estou. Se eu não estiver em Cristo, na doutrina de Cristo, eu não tenho comunhão com quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. A nossa comunhão, irmãos da fé, em Jesus, é com aqueles que estão na fé também. Não é com aqueles que estão dentro de igreja, na conveniência. A palavra de Deus vai dizer que a nossa comunhão um com o outro é na luz, é pela palavra. Se estivermos na luz como na luz Ele está,
teremos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A minha comunhão não depende de um ajuntamento, não depende de eu estar dentro de um ambiente. A minha comunhão é com você quando você está na fé. Eu estou em comunhão com irmãos que moram em São Paulo, com um irmão que mora na Bahia, com irmãos que moram em Sergipe, nosso irmão Edinaldo, eu tenho outros irmãos aí. Nossa irmã Diaconisa Silene Santos de São Paulo, meu irmão Fredson Amorim da Bahia, meu irmão Edinaldo Nogueira de Sergipe, meu irmão Pereira aqui da minha comunidade, aqui em Recife, e vários outros irmãos. Nós temos comunhão, estamos em comunhão porque estamos centralizados na fé, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, aleluia. Nós estamos dentro desta fé, uma só esperança, uma só cabeça. Nós estamos nessa esperança, guiado por essa cabeça, que é Cristo. É aí que eu tenho comunhão. Não é dentro de um ambiente para poder manter e ter comunhão com ninguém. Esses ambientes, eu não tenho comunhão, eu não me submeto, eu não me coloco mais a submissão de estar dentro desses ambientes igreja, porque estão corrompendo as pessoas do sentido, do entendimento da verdade do Evangelho. Esses ambientes igreja têm levado muitos a desviar. É um ambiente onde tem muitos desviados dentro das igrejas. Esses ambientes igreja, o povo lá está sendo levedado. É muito fermento, é muito adicional, é muita novidade, é muita coisa enxertada no Evangelho de Cristo, dentro desses ambientes chamados igreja. E o povo contaminado, perdido, desviado, apostatado da fé, reprovado de Deus, mortos com o nome de que vive dentro das igrejas, sobre o peso, a escravidão, o domínio, a autoridade dos líderes que fizeram do povo seu grande negócio para manter os seus comércios igreja, onde eles dizem que é a casa de Deus, que é a mentira por onde engana o povo, para o povo estar lá dentro, servindo a eles como se fosse a Deus. Então, meus amados irmãos, despertem. Ah, mas tem que estar na igreja. Não, tem que adorar a Deus na igreja. Tem que buscar ter comunhão com os irmãos na igreja. Tem que estar servindo a Deus na igreja. Se você quer viver isso, vive. Eu não estou aqui para criticar você, nem tampouco para desfazer da sua fé. É você que escolhe. Agora, analise. Seja prudente. Se você quer ter uma vida com Cristo, você tem que estar em Cristo. E a palavra de Cristo é em você. Foi isso que Jesus ensinou. Meus discípulos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, que estão firmados nele, que é a rocha. Então tudo isso que você está sendo ensinado, tudo isso que você foi instruído e está sendo formado, seja prudente. Analise se Cristo ensinou isso para você. Vá buscar examinar as Escrituras, conhecer a doutrina de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos pregaram. Procure onde é que os apóstolos ensinou alguém a estar dentro de alguma igreja como lugar central da fé, da vida com Deus. Procure onde os apóstolos orientou alguém a ser batizado para a remissão de pecados, para nascer de novo. Procure onde os apóstolos determinou como regra para ser de Deus o batismo em água dentro da igreja. Procure onde os apóstolos ou Jesus ensinou alguém a praticar ceia todo mês. Se não ceiar, não tem comunhão com a igreja. Não tem parte no corpo de Cristo. Procure aonde Jesus ou os apóstolos ensinaram a alguém buscar a Deus para adorá-lo dentro de alguma igreja. Procure, examinando os evangelhos e as cartas apostólicas, aonde Jesus ou os apóstolos ordenou como regra e doutrina alguém a dar dízimo, a ir para templo, buscar a Deus, guardar sábado, usar véu, ser batizado em água, participar de campanha, de culto, de pacto, de voto, de ritual religioso, como se fosse meio e mérito para Deus abençoar. Procure tudo isso para ver se foi ensinado pelos apóstolos. E a partir daí,
você vai ter o esclarecimento, o conhecimento da verdade, que se você crer, será liberto. Amém? Evangelista Wellington Ramos, cumprindo mais um momento de instruções, levando para você o esclarecimento da verdade que liberta.